Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique e se você deseja nos convidar para estarmos aí, você entra em contato conosco pelo telefone 99951520454. E o telefone da minha esposa é o DDD 19 e o telefone 98448-2187. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da CPAD, com o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje estaremos estudando a lição de número 2, que tem como título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. O segredo desta epístola aos Efésios é simples. É só entender que é em Cristo. Tudo isso que nós vamos estudar, nós devemos saber, nós estamos em Cristo. É um relacionamento íntimo, é um relacionamento direto. Nós estamos em Cristo. Temos que ter sempre esse sentido, em Cristo. Tudo que nós vamos falar é em Cristo. E quando é que nós estamos em Cristo? Então, neste primeiro capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele diz quando é que estamos em Cristo. Olha aí, neste primeiro capítulo, capítulo 1, versículo 13, o que diz aí? Quando é que nós estamos em Cristo? Em quem vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então está bem claro quando é, a partir de quando que nós estamos em Cristo. Então depois que nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos o Evangelho, né? Esse Evangelho vai servir o quê? Para a nossa salvação. Olha, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Olha, o ouvir vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, nós vamos ouvir a pregação do Evangelho, aí nós vamos ter que crer nisso. Se não crermos, não adianta só ouvir. Então, nós temos que ouvir, aí nós vamos crer, ou seja, ter fé nisto que estamos ouvindo. Aí, nós vamos, a partir do momento que acreditarmos nesta pregação, nós tivermos fé nisto que Deus já fez, tudo que era preciso fazer para nós sermos salvos, Deus já fez através de Jesus Cristo, seu Filho. Então, Jesus já realizou tudo. Jesus é a graça de Deus. É tudo o que era preciso fazer para nós sermos salvos. E Ele já fez. Então, nós acreditamos nisso. Então, isso é ter fé na palavra de Deus, na pregação. Então, quando nós temos fé nesta pregação, aí o que acontece? O Espírito Santo vem nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Esse trabalho do Espírito Santo é que vai fazer com que nós possamos ser convencidos. E aí a gente faz o quê? Se entrega totalmente a Deus. A gente se arrepende dos nossos pecados. Aí a gente entrega a nossa vida totalmente a Deus. Confia em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. E aí então nós vamos ser o quê? Justificados diante de Deus. Vamos ser perdoados, né, de todos os nossos pecados. Então, nós vamos agora ser incluídos pelo Espírito Santo que vem morar em nós. Nós vamos ser incluídos no corpo de Cristo, a igreja. E agora, nós estamos o quê? Predestinados a irmos para o céu, a vivermos eternamente com Deus, desde que a gente não caia em pecado e permaneça nesse pecado. Porque pecar, nós vamos pecar, mas devemos imediatamente nos arrepender,
tomar uma atitude de não cometer mais este pecado, e vamos assim a nossa vida cristã combatendo o pecado, vamos nos santificando, né? Porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos declarados santos, justificados, né? Tá tudo bem, nós estamos prontos. Na hora que aceita Jesus como Senhor e Salvador, se morrermos, nós estamos salvos, vamos para o céu na mesma hora. O problema é que nós vamos viver aqui na terra ainda. E este período que nós vamos viver na terra ainda, nós muitas vezes cometemos pecado. E esses pecados podem nos impedir de nossa chegada. Nós somos predestinados. Tem aí um navio, a igreja é um navio. Nós entramos para o corpo de Cristo, a igreja. O navio tem um destino, é o céu, é a vida eterna com Deus. Mas nós temos que tomar cuidado, porque podemos ser expulsos do navio, porque estamos vivendo em pecado. Podemos também, de repente, queremos descer do navio. Muita gente, durante a viagem, desce do navio. Resolveu descer. Nós devemos tomar cuidado. Nossa vida deve permanecer sempre em santificação, sempre orando, jejuando, estudando a palavra de Deus, combatendo o pecado, sempre. São atitudes do verdadeiro cristão. E nós vamos lançando a rede, né? Enquanto estamos nesse navio, vamos lançando a rede é o Evangelho, vamos lançando a rede para quem está aí no mar. O mar é o povo, as pessoas, o mundo. Vamos lançando a rede, lançando o Evangelho para trazermos para dentro do navio, para a igreja, aqueles que querem, né? Não é ninguém obrigado, nem ninguém já foi escolhido antes. Ah, não, porque esses foram escolhidos para ser salvo, esses foram escolhidos para ser perdido, nada disso. O Evangelho é pregado. Quem quer, quem acredita na pregação, quem deseja entregar a vida a Deus, esses são salvos. Quem não quer, não é salvo. Olha aí, Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como os pintinhos ali que a galinha junta debaixo das suas asas. A galinha queria juntar os pintinhos, mas Jesus disse, mas vocês não quiseram. Então a graça, ela pode ser resistida. Muita gente ouve o Evangelho e não quer, não acreditam. E não acreditam por quê? Porque não querem. Jesus disse, amaram mais as trevas do que a luz, por isso não vem a mim. Então, as pessoas amam mais as trevas, então não vêm para Jesus. É um direito que eles têm. Deus não vai obrigar ninguém a ser salvo. Então, nessa lição, embora falemos aí de eleição, né, adoção, de predestinação, nós não vamos estudar muito sobre isto, devido à próxima lição ser exatamente sobre esses assuntos. Então, nós vamos falar sobre isso, mas não explicar detalhadamente. Por enquanto, você precisa saber que a eleição, a adoção, é uma escolha. Então, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você foi escolhido. São todos que vão entrar? Não. Poucos. Olha, muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? O Evangelho é pregado a todos, mas tem gente que aceita e tem gente que não. Tem gente que acredita, tem gente que não. Tem gente que quer, tem gente que não. Então, esses que aceitam são os escolhidos. Porque o plano da salvação foi feito antes da fundação do mundo? Porque Deus conhece o futuro. Não existe para Deus passado, presente e futuro. Quando Deus olha, Ele olha e vê o dia que eu nasci e o dia que eu morri. Eu não morri ainda, mas Ele já viu esse dia. Então, quando Deus cria o ser humano, Ele olha lá na frente, Ele sabe que esse ser humano vai abandoná-lo, vai pecar. E Ele cria, então, um plano de salvação. E o plano de salvação diz que precisa de um homem na terra que nunca pecou, que aceite pegar sobre ele os pecados de toda a humanidade e que aceite morrer na cruz no lugar de todos os pecadores.
não tinha na terra ninguém, então Deus envia seu Filho Jesus para nascer como homem na terra. Ele aceita pegar os pecados de todos sobre ele, aceita morrer na cruz em lugar de todos, e ele faz isso. Mas ele nunca pecou, então ele é justificado em espírito, ele ressuscita e ele está à direita do Pai intercedendo por nós. E todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador, aqueles que têm fé na pregação do Evangelho, acreditam, desejam entregar suas vidas a Deus, passam a ser, então, filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, da mesma herança, né? Estamos para sempre com Deus um dia. Agora nós estamos em Cristo. Desde que estejamos em Cristo, nós temos esta herança. Desde que estejamos em Cristo, nós temos essa salvação. É como se fosse uma embaixada, né? Por exemplo, nós estamos nos Estados Unidos. Tem estado nos Estados Unidos que tem pena de morte. Então, se nós cometemos um crime lá nos Estados Unidos, o que nós temos que fazer nesse estado que tem pena de morte? Se você cometeu um crime, você correu e entrou na Embaixada do Brasil, o que acontece? Dentro da Embaixada do Brasil valem as leis do Brasil. No Brasil não tem pena de morte. Então você ali não está sujeito a essa pena de morte. Assim é quem está em Cristo, olha, é uma embaixada. Enquanto estivermos em Cristo, nós temos toda sorte de bênçãos espirituais, né? Nós temos armas espirituais, nós temos aí, dentre as armas espirituais, nós temos o sangue de Jesus, o nome de Jesus, né? Então, são armas. E nós temos, então, uma blindagem para combatermos as forças malignas. Agora, se nós sairmos debaixo dessa embaixada, se nós sairmos de Cristo, aí nós estamos sujeitos a Satanás, as suas normas, né? As normas do mundo. Então nós já estivemos lá debaixo dessas normas de Satanás, já fomos escravos do pecado. Saímos de lá o dia que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Não podemos voltar para lá mais. Então, não podemos ser escravos novamente do pecado. Então nós temos que viver agora uma vida santa, irrepreensível, seguindo a Deus, obedecendo a Deus, agradando a Deus, tendo intimidade com Deus. Não é só trabalhar para Deus, é ter intimidade com Deus, é buscar conhecer mais a Deus. Veja que a igreja de Éfeso, que nós estamos falando sobre ela agora, é uma igreja que trabalhou muito no Evangelho. Era uma igreja ocupadíssima em trabalhar, só que deixou o primeiro amor. Deixou de amar a Deus, apenas trabalhava para Deus. E olha só, fechou, acabou essa igreja. Jesus avisou para eles. Eles tinham que ter intimidade com Deus, amar a Deus. Não podiam deixar o primeiro amor, mas deixaram. Esta lição é a lição número 2, que tem como título a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Então, dentre essas bênçãos estão a eleição e a predestinação. Não quer dizer que são só essas duas, né? A bênção maior é a salvação. Aí, esta salvação é acompanhada pelo Espírito Santo que vem morar em nós. Então, aí acontecem várias coisas, né? Dentre elas, a eleição e a predestinação. Então, na lição que vem, a lição 3, nós vamos estudar detalhadamente eleição e predestinação. Então, nessa lição nós vamos ver a sublimidade, quer dizer, a importância, né? A grande importância das bênçãos espirituais. Nós temos aí como texto áureo Efésios 1:3, que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Está dizendo que Deus Pai, nós sabemos que Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, um Deus só. Então aqui está falando de Deus Pai. Então nós vamos ver que Jesus sempre exaltava o Pai, glorificava o Pai.
O Espírito Santo sempre nos leva a exaltar o Pai, a glorificar o Pai. Então, este Pai, Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, mas é em Cristo. Lembre-se disso. Então, temos todas essas bênçãos desde que estejamos em Cristo. E essas bênçãos estão aonde, então? Nos lugares celestiais. Onde? Onde Cristo está. É em Cristo, então, onde Cristo está. Onde Ele está? À direita do Pai. O que Ele faz lá? Ele intercede por nós. Está escrito aí na palavra de Deus. A verdade prática diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então, olha, quando Deus olha no futuro, Ele enxerga a igreja formada por todos aqueles que creram no Evangelho, então entregaram suas vidas para Deus. Eles são salvos. Então, Deus vê esses como o quê? Filhos. Eles foram o quê? Adotados. Então, a igreja é formada por filhos adotados. Não são os filhos de Abraão. Não são aqueles que Deus escolheu para ser filhos. Mas aqueles que, pela fé, foram adotados como filhos de Deus. Porque creram em Deus, creram na palavra de Deus, creram no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então, esses são filhos de Deus. Então, quando Deus olha, Ele já elege, adota, predestina estes que formam a igreja. Ele já tem um destino definido. Qual é? Viver eternamente com Deus. São filhos, são adotados agora como filhos. Quando você adota alguém como filho, passa a ser legalmente seu filho. Então, nós somos filhos de Deus. A palavra elegeu significa escolheu. Olha aí. Porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem morar em nós nos tornamos filhos de Deus. Então, a partir de agora, olha, existem filhos de Deus e existem aqueles que são filhos da perdição, né? Filhos do pecado, aqueles que querem servir a Satanás e não a Deus. Por isso que fala escolhido, porque foi separado para Deus. Então, foi escolhido quer dizer isso. Elegeu quer dizer isso. Olha, pegou dentre todos esses que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então, esses são os escolhidos. Então, existem bênçãos espirituais preparadas para esses que são os filhos de Deus, que formam a igreja, o corpo de Cristo na terra. Então você fala, depois da salvação, então, que bênçãos nós podemos esperar? Olha aí, a principal bênção, depois de aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, é o batismo no Espírito Santo. Então, é uma coisa que nós devemos buscar, desejar, né? De que maneira esse desejar? Desejar mais do que qualquer outra coisa. Desejar mais do que celular, mais do que carro, mais do que casa, mais do que qualquer outra coisa. Então, acima de tudo, aí nós vamos desejar essas bênçãos espirituais. Assim, nós vamos tomando posse daquilo que é nosso, Deus nos deu. Mas tem muita gente que não pega aquilo que Deus deu. As bênçãos existem, mas a pessoa não toma posse, não pega. Por exemplo, olha aí, dons do Espírito Santo, bênçãos espirituais. Mas muita gente não pega. Por que não pega? Porque não quer, não deseja como tem que desejar. Não deseja acima de qualquer outra coisa. Não busca. Aí não recebe. Então as bênçãos existem? Existem. Você pegou? Não. Por quê? Porque não desejou. Vamos ver a leitura bíblica em classe, que está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 3, 4 e também do versículo 9 ao versículo 14. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais
nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então nós vamos discorrer sobre isto, é o capítulo 1. Nós vamos aí do versículo 3, até o versículo 14. Então vamos aprender bastante coisa dentro desta lição, daquilo que foi comentado então pelo comentarista deste trimestre, que é o pastor Douglas Batista. Vamos à introdução então, que diz: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que, na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então Deus criou um projeto, Ele elaborou um projeto de salvação, e dentro dessa salvação existem múltiplas bênçãos espirituais, e todos aqueles que aceitam então a Jesus como Senhor e Salvador passam a ter aí direito a essas bênçãos. Agora, precisam desejar, buscar, acreditar, e essas bênçãos estarão então aí bem nítidas, na sua vida. E nós sabemos que existe um plano então de Deus que foi elaborado, um projeto. Nesse projeto consta o seguinte: um homem que nunca pecou, e ele aceita então pegar os pecados de todos os homens sobre ele, de morrer no lugar de todos, porque todos estão condenados a morrerem na cruz, todos são pecadores, filhos da ira, são escravos do pecado, então precisam de salvação. Então ele vai pegar o pecado de todos sobre ele, vai morrer na cruz, que é o lugar de maldito morrer, Olha, aí tem Deuteronômio e tem Gálatas 3,13 dizendo: maldito todo aquele que morrer no madeiro. Então Cristo vai morrer por nós, em nosso lugar na cruz, levando sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições. Então tudo de ruim do homem, Jesus leva sobre ele. Então o plano de Deus é isso, era um homem que nunca pecou. Como não tem nenhum homem que nunca pecou na terra, então Deus mesmo vem à terra, através do seu Filho Jesus, que nasce como homem na terra. Ele nunca pecou, e ele aceita então pegar os pecados de todos sobre ele, morrer na cruz no lugar de todos. Este é o plano de redenção, é o plano de salvação de todo aquele que ouvir o Evangelho e crer nele. É o plano de salvação para todos. E no Antigo Testamento, isto era um mistério, porque se pensava
que o Messias vinha apenas para os judeus, os descendentes de Abraão, que são chamados filhos de Deus. Mas no Evangelho de João nós vamos ver claramente que está escrito, olha, veio para o que era seus, veio para eles. Mas o que aconteceu? Eles não quiseram, não acreditaram, não o receberam. E aí o que é que Deus faz? Todo aquele que o recebe, todo aquele que ouve o Evangelho, acredita, entrega a sua vida a Deus, então dá-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha só, é opcional, é a pessoa que acredita, que deseja. Então ele se torna filho de Deus. Uma bênção maravilhosa. E o apóstolo Paulo, então, vendo isso, ele recebeu a revelação de que todos que fizerem isso se tornam filhos de Deus, portanto, corpo de Cristo na terra. A igreja era um segredo que estava oculto no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, então, é revelado. Todos passam a saber que existe a igreja, o corpo de Cristo na terra. Como é que se entra? Desde que se ouça o Evangelho, se creia nesse Evangelho, entregue sua vida a Deus, então você recebe o Espírito Santo. A partir do momento que recebe o Espírito Santo, se torna filho de Deus. O Espírito Santo vai nos mergulhar no corpo de Cristo, vai nos incluir nesse corpo de Cristo que é a igreja. Então, o apóstolo Paulo glorifica, exalta o nome de Deus, louva a Deus por causa disso e nos convida também a fazermos o mesmo, né? Louvar, engrandecer a Deus, ficarmos alegres porque somos filhos de Deus e vamos um dia morar eternamente com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nesta lição nós teremos os seguintes tópicos e subtópicos. Tópico 1, a nova posição em Cristo. Subtópico 1, a doxologia. Subtópico 2, as bênçãos espirituais. Subtópico 3, a nova condição. No tópico 2 nós temos uma vida cristocêntrica neste mundo. Subtópico 1, a revelação do mistério. Subtópico 2, a plenitude dos tempos. Subtópico 3, louvor da sua glória. No tópico 3 nós temos o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Subtópico 1, o selo do Espírito Santo. Subtópico 2, o penhor da nossa herança. Tópico 1, então, a nova posição em Cristo. Vamos ver subtópico 1, a doxologia. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Subtópico 1, então, a doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, capítulo 1, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus, como está no capítulo 1, dos versículos 13 ao versículo 14. Ele começa pela frase, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 3, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão, para louvor e glória da sua graça, como está no versículo 6, ou para louvor da sua glória, como está nos versículos 12 e 14. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Então, a primeira coisa é saber o que é doxologia, né? O que é doxologia? É uma maneira de glorificação de Deus, está dentro da liturgia do culto, né? Aí, exaltar, glorificar a Deus, adorar a Deus. Então, por isso que se fala doxologia aqui, porque nós vamos falar sobre esse capítulo primeiro, que ele contém aí, dos versículos 3 ao versículo 14, uma forma de adoração, de louvor a Deus, de exaltação a Deus Pai. Olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, bendito quer dizer exaltado, né? Então, é uma
maneira de glorificar a Deus Pai. Sempre, quando se refere a Deus Pai, então está se falando da doutrina da Trindade. Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Deus é Pai, uma pessoa. Deus é Filho, uma pessoa. Deus é Espírito Santo, uma pessoa. 3 pessoas, um Deus só. Para você entender, né? Porque às vezes a mente não acompanha. Mas, por exemplo, se nós pegarmos um ovo, ele tem a casca, ele tem aí a clara e ele tem a gema. É um ovo só. Olha aí. Quando nos referimos a um ovo, nós não falamos ovo. Nós não vamos nos referir ao ovo dizendo, olha aí a casca, a clara e a gema. Não, nós falamos o ovo. Assim Deus é Pai, Filho, Espírito Santo, 3 pessoas, um Deus só. No versículo 14, por exemplo, então Paulo vai falar para o louvor da sua glória. Olha aí, nós louvamos, engrandecemos, glorificamos a Deus. Olha aí, para louvor e glória da sua graça. Está no versículo 6. Olha só, louvor e glória. Então sempre essa exaltação, esse bem dizer a Deus, essa glorificação de Deus. Sempre nós devemos ter isso na nossa vida. Tudo é para a glória de Deus, para a exaltação de Deus. Jesus dizia que sempre tudo que ele fazia era para a glorificação de Deus. Veja só. O Espírito Santo nos leva a essa glorificação a Deus. Então tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Olha aí, para o louvor da sua glória, como estão no versículo 12 e 14. Louvor da sua glória. Então nós louvamos pela glória de Deus, pela presença de Deus, pelo poder de Deus. Subtópico 2, as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais. Isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14. Tais como Deus nos elegeu para sermos santos, versículo 4. Predestinou-nos para sermos filhos, versículo 5. Nos fez agradáveis para si, versículo 6. Remiu-nos por meio do sangue de Jesus Cristo, versículo 7. Acolheu-nos para a sua vontade redentora, versículos 8 a 12. Revelou-nos a palavra da verdade, versículo 13a. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa, versículo 13b. Ainda garantiu a validade da promessa, versículo 14. Tais bênçãos provêm de Deus que planejou a redenção, do Filho que a realizou e do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo, bendito seja Deus. Então são bênçãos espirituais que estão nos lugares celestiais em Cristo. Sempre devemos lembrar disso. Essas bênçãos estão em Cristo. Lugares celestiais quer dizer onde Jesus está à direita do Pai, lugar celestial. Então essas bênçãos são dadas a todos aqueles que são filhos de Deus. Agora, é preciso estar em Cristo. Sempre lembrando disso. Se não estiver em Cristo, não tem direito a essas bênçãos. Então as bênçãos existem. Agora, nós devemos tomar posse dessas bênçãos que foram conquistadas para nós. Então Deus elaborou um plano, um projeto de salvação. Jesus executou esse plano, porque ele é o verbo de Deus. O verbo é o que tem a ação. Então Jesus veio nos salvar. Ele executou o plano. O plano era um homem que nunca pecou, pegar o pecado de todos, morrer por todos na cruz. Jesus veio executar o plano. Ele é o verbo de Deus. E o Espírito Santo é quem nos revela esse plano e ele que dá poder para que o plano seja revelado, que seja executado. Então Jesus veio na unção do Espírito Santo. Ele era guiado pelo Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo, fazia milagres pelo Deus de Deus aí, pelo Espírito Santo. Então sempre o Espírito Santo presente. Olha aí,
O Pai planejou, o Filho executou, o Espírito Santo revelou e deu condições para que tudo fosse realizado. Então, dentro dessas bênçãos espirituais existem muitas, né? Como, por exemplo, aí nós temos batismo do Espírito Santo, dons do Espírito Santo, né? Os dons ministeriais, são tudo bênçãos espirituais. Agora, neste capítulo, nós vamos encontrar, então, principalmente o quê? A eleição, a predestinação, olha, a remissão, né? Tudo isso feito por Deus através de Jesus Cristo. Então, aí fala de nos comprar. Nós estamos vendidos ao pecado como um mercado, né? E nós somos comprados. Qual o preço? O sangue de Jesus. Olha, fomos feitos templos do Espírito Santo, morada do Espírito Santo na terra. Deus nos revela a palavra. Pode ver que nós não entendíamos a Bíblia, não entendíamos a palavra de Deus, mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo veio morar em nós passamos a compreender a palavra de Deus. Deus nos revela a palavra. Deus nos dá entendimento da palavra de Deus, que antes nós não tínhamos. Não compreendíamos isso. Esta é a grande diferença entre aqueles que seguem a linha da intelectualidade para interpretar a Bíblia e aqueles que seguem a interpretação que o Espírito Santo dá. Então, quando nós começamos a meditar nessas bênçãos que nós recebemos de Deus, qual o resultado disso? O Espírito Santo que está em nós nos leva a glorificar a Deus, exaltar a Deus, acharmos essas coisas maravilhosas. Subtópico 3, a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados em toda a bênção espiritual a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário. Como está em João 1,3, Hebreus 5,9, 9 e 12. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele, 2 Coríntios 5,17. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado, Romanos 5, 11 a 15. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz, Romanos 5, 8. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Então é muito importante essa expressão em Cristo, sempre lembrando disso, em Cristo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, né? Em Cristo é que nós somos filhos de Deus. Sempre lembrar disso. É como se fosse então aquela embaixada. Nós estamos em Cristo, debaixo ali da proteção de Deus, debaixo então das normas de Deus, que é a Bíblia. Então, se nós sairmos dessa proteção, se a gente sair, viver em pecado, o que acontece? A gente sai daqui. Aí, se sair daqui de baixo, aí o que vale é o que está no mundo. E aí, o mundo é dirigido, governado, estimulado por Satanás. Ele veio que matar, roubar e destruir. Então, você tem que ficar aqui embaixo. Em Cristo. Em Cristo, você, olha lá, o maligno não lhe toca. Né? Em Cristo. Ó. Aí ele tem bênçãos para nós. Ele cuida de nós, nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. A gente tem que ficar debaixo da proteção de Deus, na embaixada. Está em Cristo. Sempre em Cristo. Então, esta vida em Cristo nos dá a condição de filhos de Deus, de termos uma vida nova, diferente. As coisas velhas passaram, ficaram para trás. Tudo se fez novo. Então, uma vida nova, diferente. Diferente em tudo. Então, os desejos devem ser controlados de maneira a agradar a Deus. Olha aí, antes nós tínhamos um dono, né? Pecado, Satanás. Agora nós pertencemos a Deus, mudamos de dono. Tem gente que acha que aceitou Jesus como Senhor e Salvador e acha agora, não, agora eu sou livre, posso fazer tudo que eu quiser. Não. Você tinha um dono, agora tem outro dono. Não quer dizer que está livre para fazer o que quiser.
está livre para fazer tudo que agrada a este Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então nós pertencemos a Deus, somos comprados, custamos no sangue de Jesus Cristo. Então ele tem direito, ele tem poder sobre nós, ele é Senhor. Nós somos servos. Então temos um dono. É uma nova vida, mas temos um dono. Subtópico 2, uma vida cristocêntrica neste mundo. Subtópico 1, a revelação do mistério. Subtópico 2, a plenitude dos tempos. Subtópico 3, louvor da sua glória. Embora o pecado tenha adentrado no mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Subtópico 1, a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério de sua vontade, versículo 9, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus, Colossenses 1:26. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores, como está em João 3,16. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia, como está em Romanos 9:15-16, 11:32. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho, em tudo, tivesse a preeminência. Colossenses 1:16-20. Então existe um mistério que estava oculto antes, no Antigo Testamento não se conhecia esse mistério. Esse mistério, podemos dizer claramente, é o que? A igreja. Estava oculto esse mistério. Não existia nem a possibilidade de um judeu imaginar a igreja no futuro. Embora Deus tivesse dito que eles deveriam pregar para os gentios, ser exemplo para eles, trazê-los para Deus, eles nunca entenderam isso, na verdade. E eles achavam que Deus era a exclusividade deles. Eles nunca poderiam imaginar que um dia haveria a igreja, o povo de Deus, que deveria, no início sim da igreja, foi formado por judeus e gentios, mas hoje praticamente é formado apenas por gentios. Quase judeu nenhum aceita Jesus como Senhor e Salvador. Eles nem acreditam que Jesus veio. E Paulo diz, o remanescente será salvo. Lá no final da grande tribulação, quando eles clamarem, será derramado sobre eles um espírito de súplica, e eles vão suplicar, clamar, chorar, pedir a Deus, cadê o Messias prometido? Aí Jesus desce, todo o olho verá, desce lá sobre o Monte das Oliveiras. Naquele dia, então, se converterão. Mas, enquanto isso, eles não querem saber, eles não acreditam que Jesus veio. Jesus veio, esteve entre eles, e eles não acreditaram, não receberam como Filho de Deus. Então, veja só, eles não têm essa noção. Então, no Antigo Testamento, não havia nenhuma noção de povo de Deus colocando gentil no meio. E nem a mínima noção de uma igreja, corpo de Cristo na terra. Então Deus criou um plano de salvação para todos. E isso estava oculto antes. Subtópico 2, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Versículo 10. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que consiste em Cristo. João 1:1-3, Hebreus 1:2-3, implica dizer que todo o universo, céus e terra estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Romanos 14:11, 2 Coríntios 10:5. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou, Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo, 1:21-23, a dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos, 1:10. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino, previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Atos 1:7. Então aqui é aquilo que está escrito em Hebreus, eis-me aqui e aos filhos que tu me deste. Então Jesus entrega ao Pai a igreja, entrega ao Pai os salvos em Cristo. Então esse é o fim aí, é o tempo determinado.
nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, olha só, nós temos aí o arrebatamento da igreja, aí vem o tribunal de Cristo, vem as bodas do Cordeiro, né? Depois vem o milênio, depois no final de todas as coisas, então, Jesus vai reunir todos os filhos de Deus, tanto aqueles que foram arrebatados, quanto aqueles que, depois que terminar o milênio, que aí haverá então uma ressurreição geral, aí todos os salvos de todos os tempos, então estão reunidos em Cristo, agora todos filhos de Deus, todos que durante toda a época dessa terra, da população dessa terra, todos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, então são agora o povo de Deus, que vão morar com Deus, nova terra, novos céus. Então olha só, Jesus reúne todos esses e leva ao Pai, entrega, aqui estão os filhos de Deus. Então tudo que era preciso fazer para salvá-los eu fiz, aqui estão todos esses que estão salvos. Olha só. Então o plano de Deus agora está completo. E aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador são lançados no lago de fogo e enxofre. Infelizmente, não quiseram, não desejaram. Né? Mas todos que aceitam, todos que foram salvos, são entregues ao Pai agora. Então essa aí é a plenitude dos tempos. Olha só. Todos os tempos estão reunidos agora, aí nesse dia que Jesus conduz todos ao Pai. Subtópico 3, louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Capítulo 1, versículos 11 a 13. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Capítulo 1, versículos 12 e 14. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. 1 de Pedro 2,12. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Atos 17, 28. Então essas bênçãos espirituais, elas são tanto para gentios como para judeus. Então na época que começou a igreja, havia o quê? Muitos judeus que se converteram. Tanto é que todos os apóstolos eram judeus. Então Paulo está explicando isso. Olha aí, judeus salvos, são igreja. Agora, os gentios que aceitam Jesus como Senhor e Salvador estão incluídos nessa igreja, corpo de Cristo. Então, todos agora têm as bênçãos espirituais para eles, desde que tenham aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Não confunda isso, porque às vezes você pensa assim, os judeus são povo de Deus, são salvos. Não, só os que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Os judeus não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Eles nem acreditam que Jesus, o Messias, veio. Então não confunda isso. Somente o judeu que aceita Jesus como Senhor e Salvador, esse judeu faz parte da igreja. Tá? Não confunda isso. Só tem um jeito de ser salvo, de ser filho de Deus, é aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Fora disso, não há salvação. Então cuidado com isso. Muita gente visitando Israel e acha que aquele povo lá é salvo, é filho de Deus. Não. Eles não acreditam que Jesus veio, eles não aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Então o remanescente será salvo por quê? Porque lá no final da grande tribulação eles vão clamar, Jesus vai aparecer, mostrar para eles as mãos. Olha o que vocês me fizeram, olha aqui, furado, olha os pés. Vocês fizeram. Aí é que eles vão se converter. Hoje, pouquíssimos judeus se convertem ao Evangelho. Pouquíssimos mesmo. Então Deus olha de cima e vê aí, corpo de Cristo na terra. Olha aí, Lucas escreve o Evangelho e diz, eu vou escrever o que Jesus fazia aqui na terra, quando estava aqui, como homem. Quando ele vai escrever Atos dos Apóstolos, o que ele vai fazer agora? Vou escrever o que Jesus continuou a fazer, ele está fazendo.
Através de quem agora? Através do seu corpo na terra, que é a igreja. Ele não está mais aqui em corpo humano. Mas ele continua salvando, curando, batizando, libertando? Sim. Através da igreja. Por que através da igreja? Porque a igreja tem o Espírito Santo. Que Espírito Santo? O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus. É o mesmo que está em nós. E isso tudo que é feito o quê? Para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, toda a nossa existência, todo o nosso lutar contra o pecado, vencer o pecado, abençoar as pessoas, levar o Evangelho para que sejam salvos, todos os milagres, tudo é feito para a glória de Deus. Sempre Deus é que deve ser glorificado e exaltado. Tópico 3, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Subtópico 1, o selo do Espírito Santo. Subtópico 2, o penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação idealizado por Deus Pai. Subtópico 1, selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Título 3, 5 a 7. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito Santo testifica daqueles que são filhos de Deus. Romanos 8, 9, 15, 16. E o maligno não os toca. 1 de João 5, 18. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. 1 Coríntios 6, 11. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 7, 8. E que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Então, selo. Nós sabemos que o selo era usado, por exemplo, para selar um documento, selar uma carta. Então, o selo era uma comprovação de autenticidade. Era o selo que dizia de quem veio, da autoridade que mandou, do proprietário daquela mensagem. Agora, eu gosto de comparar esse selo aí com, por exemplo, lá, quando, antigamente, hoje já não permite mais isso, mas pegava um ferro quente e marcava o gado, marcava o boi, com as letras do nome do dono. Então, ele está identificando quem é o dono daquele boi. Então, assim se fazia. Assim também, seria como se Jesus, nessa hora, estivesse marcando o crente, JCN. Então, olhou, está lá escrito, Jesus Cristo de Nazaré, pertence a Jesus, Então, pertence, foi comprado, tem dono. Então, o Espírito Santo é esse selo. Como é que Deus sabe quem é filho de Deus ou não? Ele olha e vê o quê? O Espírito Santo dentro de nós. Essa é a diferença. Quem é que sobe no arrebatamento? Quem tem o Espírito Santo. Então, essa é a diferença. Nós andamos aí pela cidade, no meio da rua, então, encontramos com as pessoas. Como é que Deus identifica? Quem é meu filho ali e quem não é? Quem tem o Espírito Santo é filho de Deus. Quem não tem, não é. Então, o Espírito Santo aí, como selo, ele vem o quê? Morar em nós, a partir do momento que nós ouvimos, olha aí, o que está escrito aí no capítulo 1, versículo 13. Nós estamos em Cristo quando? Depois que nós ouvimos a pregação da palavra de Deus. Que palavra? O Evangelho da nossa salvação. E agora, nós ouvimos e aí? Aí diz, cremos nesta palavra, nesse Evangelho que foi pregado. Olha aí, ter fé. Ouviu? Precisa ter fé naquilo que ouviu. E aí nós recebemos o quê? O Espírito Santo. Olha só. É assim que acontece a salvação. Então, onde é que entra aí o convencimento? Na hora que nós acreditamos nessa pregação, nós temos o desejo de entregar a vida a Deus, aí o Espírito Santo entra com o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Para quê? Para que haja arrependimento de pecado. Porque se não houver o arrependimento do pecado, não vai haver mudança de vida. Então tem que saber o que é pecado, que ofende a Deus, que está sujeito a um juízo de lançar a gente no inferno. E aí nós nos arrependemos desse pecado, pedimos perdão a Deus. Aceitamos que Jesus pegou esses pecados, levou sobre ele.
Então nós somos justificados, declarados santos. O trabalho agora do Espírito Santo na nossa vida é contínuo, desde que nós vamos o quê? Dando lugar a Ele. Quanto mais lugar, quanto mais nós nos submetemos ao Espírito Santo, mais Ele vai nos mudar, nos transformar, nos direcionar. É assim que funciona. Olha, o fruto é do Espírito, não é nosso. Tem gente que se vangloria, que eu tenho o fruto do Espírito. Não, não é seu, é do Espírito Santo. Então, quanto mais lugar você vai dar ao Espírito Santo, mais o fruto do Espírito, as 9 qualidades, vão se manifestar na sua vida. É assim. Então, agora nós temos uma vida o quê? Dirigida, controlada, orientada pelo Espírito Santo. Então, nós vamos nos mover e existir sempre através do Espírito Santo, que é o quê? Deus mesmo morando em nós. Subtópico 2, o penhor da nossa herança. O termo grego, agabon, pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia, ou ainda primeira parcela, como está no versículo 14. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo, 2 Coríntios 1, 21 e 22. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Versículo 14. Isso quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta. Isso não quer dizer que o crente será salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Mateus 24, 13. Olha, aqui é o penhor. Então, o penhor era uma garantia que era dada por alguma coisa. Então, ficou penhorado. Olha aí, Jesus foi ao céu, está à direita do Pai, mas ele deixou alguma coisa como prova de que ele vai voltar para nos buscar. Deixou uma coisa o quê? Penhorada. Prova de que ele vai voltar. Coisa valiosíssima. Ele deixou o quê? O Espírito Santo que mora em nós. E isso é garantia de que ele vai voltar para nos buscar. Então o Espírito Santo empenhou essa garantia. Como é que nós sabemos, podemos dizer que somos filhos de Deus? Porque temos o Espírito Santo. Ele nos garante essa salvação. Como é que podemos dizer, eu estou salvo? Porque o Espírito Santo diz isso para nós. Nos dá essa certeza. Então esse é o penhor, é a segurança, é a garantia de que estamos com Deus, somos salvos, vamos morar com Deus para sempre. Agora temos que manter a comunhão com o Espírito Santo. Assim como nós estamos em Cristo, também temos que ter o que? Comunhão com o Espírito Santo, para podermos estar para sempre com o Senhor. Não podemos viver na prática do pecado, senão vamos perder essa comunhão com o Espírito Santo e não vamos estar mais em Cristo. Conclusão. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Então sabemos que nós somos reconciliados com Deus. Estávamos vendidos ao pecado, fomos comprados com o sangue de Jesus. Então nós fomos declarados agora filhos de Deus, santos, irrepreensíveis. Estamos em comunhão com Deus. Tudo que fazemos de bom, de coisa boa, de coisa louvável, tudo é para a honra e glória do Senhor. É sempre motivo de glorificação a Deus. Então, por exemplo, quando nós estamos unidos, a Bíblia diz que isso glorifica a Deus, faz com que as pessoas louvem a Deus. Quando nós fazemos alguma coisa boa para ajudar as pessoas, então, as pessoas glorificam a Deus por causa disso. Então, nós devemos viver para que tudo que aconteça seja para louvor, para a glória de Deus. Vamos orar agora. Se você deseja entregar sua vida para Deus, vamos orar agora e você passa a ser filho de Deus a partir de agora. Se você está doente, enfermo, vamos orar agora e você é curado. Não importa que tipo de doença e enfermidade você está. Jesus cura todas. Não existe nada impossível para Deus. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas agora.
Recebe, Senhor, por filhos, escreve seus nomes no livro da vida. Lhe agrada, lucra, força, graça, majestade. Agrada a Deus, viva para a louvor e glória de Deus. Em nome de Jesus, receba agora a sua cura. Em nome de Jesus. Todo mal, em nome de Jesus, solta agora essas vidas. Não importa qual tipo de doença, enfermidade, vai saindo em nome de Jesus. Viroses, em nome de Jesus, desapareçam dessas vidas agora, em nome de Jesus. Receba agora, em nome de Jesus. Toca, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Solta. Amém. Glória a Deus.